Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentá-los, cumprimentar a todos que acompanham pelos meios de comunicação e todos e a todas que acompanham com suas presenças aqui na Assembleia Legislativa. Nós também queremos cumprimentar o deputado Romanelli, como líder da oposição que foi, teve sempre um tratamento respeitoso, né? Como líder do governo, né? Acabei tendo um ato falho aqui. O deputado Romanelli foi líder do governo. E nós, da oposição, tivemos por parte dele tratamento respeitoso e tivemos vários encaminhamentos importantes para o Paraná que pudemos fazer juntos. Temos divergências, sim, mas sempre tivemos uma relação de muito respeito. Quero cumprimentar pelo trabalho que fez como líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. E queremos continuar discutindo com ele, porque a liderança que ele tem pode continuar nos ajudando aqui até o final deste mandato. Quero cumprimentar o Pedro Lupion, também nosso colega deputado, que assume a liderança do governo. Queremos também ter uma boa relação, como sempre tivemos com ele, agora como líder da oposição, que possamos fazer junto coisas boas para o nosso estado do Paraná. Também me dirigi à governadora que tomou posse nesta sexta-feira, governadora Cida Borghetti, desejando a ela também bastante sucesso como governadora, porque o sucesso dela como governadora é o sucesso do Paraná. Queremos aproveitar este momento que ela assume o governo para colocar a pauta dos servidores, uma pauta importante, com vários itens. Já acompanhei o Fórum dos Servidores, já no primeiro dia do governo da governadora Cida Borghetti, na entrega de uma carta, né, no Palácio, com as reivindicações dos servidores públicos, tanto servidores civis quanto militares, da ativa e aposentados. Nós queremos logo sentarmos com a governadora, com esta pauta, para fazer com que aquilo que já é direito dos servidores e que tem sido negado, seja então provido, com base na nossa legislação, né, no plano de carreira dos servidores e também com base nas leis federais e leis estaduais. Então, como database, por exemplo, precisa ser respeitada. Maio está chegando. Como a oratividade, 7 aulas de oratividade para os professores e não 5. É 1/3 no mínimo. O salário do professor PSS precisa ser no mínimo igual ao que era no ano passado. O mesmo valor do salário inicial do professor estatutário. Então, nós temos demandas dos servidores muito importantes, que já pude conversar com a deputada Maria Vitória, né? Ela também já se dispôs em marcar reunião com a governadora e nós queremos, em curto espaço de tempo, avançarmos para que os direitos dos servidores públicos, tanto professores, funcionários de escola, os demais servidores, civis, servidores militares, tenham seus direitos, então, respeitados nesses 9 meses do governo da governadora Cida Borghetti. Então, desejar para ela bastante sucesso nesses 9 meses. Também quero aqui dizer que estamos mobilizados em Curitiba, próximo da Polícia Federal, com milhares de lideranças, né, do Paraná e de todos os estados do Brasil, deputada Anibele. Não tem um estado da federação que não tenha representação aqui em Curitiba, acompanhando o presidente Lula, que está preso, é um preso político, uma prisão que entendemos que é injusta, porque o julgamento dele foi político, não foi um julgamento justo. Então, clamamos por justiça, queremos Lula livre, queremos que o Lula tenha direito de ser candidato a presidente da República, pelo trabalho que prestou
ao povo brasileiro. Veja, os condenados em segunda instância estão sendo injustiçados, segundo a OAB. A OAB entrou com uma ação número 44, chama-se ADC, e quer, desde 2016, que o Supremo Tribunal Federal decida. Por quê? Porque lá metade dos ministros estão dando habeas corpus para alguns brasileiros, impedindo que sejam presos quando condenados em segunda instância, e a outra metade, deputado Péricles, dos ministros do Supremo, estão negando e encarcerando o condenado em segunda instância. Por isso, a OAB, que não tem partido político, a OAB, ela tem argumentos muito fortes, dizendo que quem mais sofre quando se prende um condenado em segunda instância são os mais pobres do Brasil. Uma parte, professor Lemos. Na sequência, deputado. Então, são os mais pobres do Brasil. Isso são palavras do atual presidente da OAB, não são minhas. São palavras do Instituto Brasileiro de Advogados. São palavras da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas do Brasil, em uma carta assinada por essas duas instituições, entregue no dia 4 de outubro de 2017, à presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitando a ela que paute para julgar a ação, cujo relator é o ministro Marco Aurélio. Também o PEN, que é o partido do missionário Arruda, ingressou com a ação 43, ADC 43, e solicita que a ministra Carmen Lúcia marque o julgamento. Por isso, vários juristas do Brasil, inclusive a OAB, solicita que não engavete a ação que ela protocolou, que julgue, e que a decisão valha para todos os brasileiros. Não pode alguns brasileiros serem presos quando condenados em segunda instância e outros não. Isto precisa ter um ponto final, precisa pacificar isto. A Constituição tem que valer para todos os brasileiros. Nesse sentido, entendemos que o julgamento do presidente Lula foi político, tem sido muito politizado o judiciário no país, e nós precisamos que a justiça seja isenta e que, de fato, julgue todos os brasileiros com o mesmo peso e a mesma medida. Deputada Maria Vitória. Professor Lemos, só para confirmar a agenda, acabei de conversar com a nossa governadora Cida Borghetti, está confirmada então para recebê-lo juntamente com o presidente da APP na quarta-feira às 11h30 da manhã, conforme solicitado. Muito obrigado, deputado. Obrigada. Quero agradecer muito Vossa Excelência por estar ajudando aí a educação e os servidores públicos. E, é claro, agradecer também, em nome da governadora, os elogios e o carinho em que apresentou nessa tribuna no dia de hoje a pessoa da governadora. Obrigada, professor Lemos. Nós que agradecemos. Quero, aqui para finalizar, dizer que o presidente Lula fez mudanças importantes no Brasil e ele teve a continuidade com o governo da presidenta Dilma, que avançou. Deputado Anibele, por exemplo, eram 3.887.022 estudantes matriculados no ensino superior em 2003. Em 2016, já eram 8.052.254 alunos. Mais que o dobro. Mais que o dobro. Então, o que levou 500 anos para abrir... Para concluir, deputado Lemos. Concluindo, senhor presidente, o que levou no Brasil 500 anos para abrir de matrículas de ensino superior para os nossos jovens, o governo do PT
em pouco tempo, em menos de 10 anos, mas que dobrou o número de vagas em universidade no Brasil. Só para dar um dado, mas eu poderia falar do PIB do Brasil, que era 1,4 trilhão, que saltou para quase 6 trilhões no nosso governo. O Brasil, que era a 16ª economia, saltou para a 7ª maior economia do planeta. Mais de 44 milhões de brasileiros que viviam na miséria e passavam fome, saíram da miséria. Reduziu a pobreza, aumentou a longevidade e reduziu a mortalidade infantil a números razoáveis, a menos de 3% a mortalidade infantil no Brasil. Então veja... Para concluir, deputado Lemos. Para concluir, senhor presidente, o presidente Lula é respeitadíssimo no Brasil e fora dele. E as pesquisas indicam que, se for candidato, vencerá no primeiro turno. Por isso, nós clamamos por Lula livre.